Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos. Estamos no MBCV Cast. Toda segunda-feira pela manhã, nós temos uma conversa com o apóstolo Neuci José Rorato, que é o presidente do MBCV e que vem trazer uma palavra de consolo, de conforto, uma palavra de direção, né, conforme a necessidade. A gente não tem nada assim, não existe aqui uma pauta, a gente vai conversando e vai surgindo e Deus vai trazendo conforme a necessidade dos ouvintes também. Por isso, nós dizemos que você é muito bem-vindo. Se você chegou até esse MBCV Cast, Deus quer falar com você. Deus tem uma direção para a sua vida também. Então, nós queremos te dar boas-vindas àquilo que Deus tem para você esta semana. Nós, todas as segundas, temos esse MBCV Cast e também nas quintas à noite. Nas quintas à noite, a gente fala com algum convidado especial que vem dar um testemunho da sua vida ou que vem trazer também uma instrução, porque é expertise naquilo que faz. Então tem sido assim, um momento muito, muito especial para nós poder compartilhar conteúdo, mas não qualquer conteúdo. Conteúdos que de fato vão ajustar a nossa vida, que vão fazer com que a gente faça melhores escolhas da vida. Então, se você está conosco, dá um like, compartilha, se inscreve no canal para que mais pessoas possam também ter esse conteúdo à sua disposição. Bom dia, seja muito bem-vindo, apóstolo. Bom dia, pastor Eliane. Um lindo dia a todos que neste momento estão compartilhando conosco. Desejo um dia abençoado e que a palavra coloque luz, traga resposta e lhe desperte para saber que não estamos sós e que o mundo não foi largado ainda. Deus continua tendo o controle de tudo. Ok, essa foi a pergunta que a gente encerrou o MBCV Cast da semana passada. Deus tem controle de tudo? Essa é a pergunta que hoje nós queremos ouvir as respostas. Eu acho que a gente tem duas respostas, né? Mas vamos ouvir aquilo que o apóstolo tem a dizer sobre isso, né? Deus tem controle sobre a chuva, Deus tem controle sobre o sol, Deus tem controle sobre a natureza em si, Deus tem controle sobre o ser humano. Como é que fica essa questão de controle de Deus sobre nós, pastor? O que faz a diferença da gente entender e aceitar com naturalidade e entender o propósito de cada coisa é a importância que eu dou para a fé, a importância que eu dou para a palavra de Deus, a importância que eu dou para tudo que existe. Por exemplo, se Deus não estivesse no controle, a roda viva do tempo, dos dias, meses, anos, estações, frio, calor, semente, cultura, sementeira, chuva, sol, lua, tudo há uma harmonia, há uma sincronia, há um sistema funcionando dioturnamente desde a sua criação. Será que isso é fruto de um Big Bang, de uma evolução? Não, isso é resultado de uma obra criada por alguém com sabedoria e que mantém o domínio sobre tudo isso. Vemos, sim, algumas pequenas alterações por necessidade e por amor ao ser humano. De o sol parar por tanto tempo, a pedido e para socorro, para ajudar o povo de Deus e tantas outras coisas. Por exemplo, aquele estilo de chuva de 3 anos e meio nos dias do profeta Elias. Deus estava no controle.
Porque para humilhar, para quebrar a idolatria de Israel, por concessão de Acabe, por imposição de Jezabel, Deus reteve a chuva e o orvalho. Então Deus tem tudo sob controle. E até as catástrofes. Porque há um propósito. Quando o ser humano não ouve a palavra, o ensino, não valoriza as coisas como ele criou e querem viver para si como se Deus não existisse, Deus retira a mão, mas ele continua no controle. Acontece muita coisa que nós temos dificuldade de entender, mas depois, refletindo e avaliando, a gente vê que foi só dessa maneira que o povo atendeu. E a gente poderia, eu gostaria de aprofundar um pouquinho esse assunto, até fazendo uns questionamentos, porque durante todo esse período, lá no mês de setembro, né, quando a gente teve aquelas enchentes, e foi uma chuva assim, que assim, entrava segunda e saía sexta e a chuva não terminava, né, pastor? Uma coisa incrível, assim, uma coisa que é inexplicável. Eu ouvi durante aquele período uma pessoa dizendo assim, aonde está Deus? Né? Onde Deus está, que não está vendo todas essas pessoas que estão perdendo tudo e tal, né? Nós poderíamos, provocando, obviamente, né, uma reflexão, dizer que, claro, o senhor já disse aqui de uma maneira indireta, que quando há idolatria também Deus permite que algumas coisas aconteçam, né? Mas vamos dizer assim, quando o homem ele começa a agredir a natureza, que é um caos hoje, vamos dizer assim, a nível global, não é uma questão pontual do Rio Grande do Sul. A nível global, a gente vê altas campanhas de ONGs internacionais falando sobre o aquecimento global. E agora, também quando eu estava em outro estado, no mês de setembro, a pessoa lá do outro estado, ela recebeu uma notificação da Defesa Civil dizendo que eles se preparassem por uma forte onda de calor dentro da nossa nação, né? A Defesa Civil preparando a população para uma forte frente de calor. E aqui no Rio Grande do Sul, nós recebendo notificações sobre se preparar para os ciclones, enfim. Então, pensando sobre isso, né? Esse aquecimento global que hoje fez assim, tirou do prumo, vamos dizer assim, a questão natural, a natureza, por conta de tanta coisa que foi jogada no céu, na atmosfera. Se pode dizer que sobre isso Deus não tem controle? Não, Deus tem controle. Porque existe uma lei criada por Deus que não foi mudada, alterada, não foi deixada para trás. Deus não riscou, não aboliu ela. A lei da semeadura. A lei da semeadura, tudo que o ser humano semeia, e quero dizer para todos, nossas atitudes são sementes. Nossas escolhas são sementes. Nossos empreendimentos são sementes. Nossas ações são sementes. Então, nós precisamos avaliar. Quando nós agredimos a natureza, estamos semeando. Eu li, não sei, foi na década de 80, um livreto, não sei se era um livreto ou era um esboço de um assunto que diz assim, que tinha como título A Lei do Rebote. Me interessou, porque começou com uma ilustração simples e prática.
Você chuta uma bola contra uma parede, ela volta mais forte que foi. E vai mais longe do que aonde veio. E aí então ele leva para o lado humano, para o lado dos comportamentos. Aí leva para o lado político, para o lado sociológico. E eu li aquele assunto no período do governo militar. E ele falava, olha, agora temos um governo militar, que ele é duro. Mas quando aqueles que se opuseram a esse governo estiverem no poder, a dureza deles, a malignidade deles será multiplicada. Então, Deus tem tudo sob controle porque Deus estabeleceu leis que criam limites. E o desregramento e a situação hoje que a natureza sofre, a natureza está reagindo aos abusos que ela recebeu. Com o desmatamento, muitas espécies foram extintas. O clima mudou praticamente até as chuvas, porque nós vemos hoje chuvas mais densas e mais intensas. Por exemplo, essa cheia que causou essa catástrofe no Rio Taquari foi a maior da história. Uns anos atrás aconteceu uma que tinham tido como a maior, e essa última deu 2 metros acima. O que é isso? Mas vamos ver agora o que o homem fez no desmatamento. O que o homem inventou em fazer represas e tantas outras coisas. Então é a lei da semeadura. Se você não cuida bem da sua terra, ela vai te devolver o mau cuidado que ela recebeu de ti. Então é a maneira que nós administramos, nós colhemos os resultados. Os resultados da minha gestão é a colheita da minha semeadura. Os resultados da gestão da sua vida é o que você está colhendo. Não adianta terceirizar ou encontrar culpado. Não. Nem devemos nós culpar o diabo para isso tudo. Claro que ele é aquele que dá aquela forcinha para quem não quer nada com Deus. Então é uma coisa interessante, sabe como é que o diabo age até com os nossos filhos? Quando os pais não cuidam bem dos filhos, o diabo manda alguém para agradar seus filhos, para envolvê-los. Então Deus tem tudo sob controle, mas Deus estabeleceu leis, e as leis de Deus é que ditam que nós, olhando para as leis de Deus, nós vamos ver que o homem está colhendo do que semeou. A natureza está se vingando dos maus tratos que os seres humanos causam à natureza. E até uma coisa interessante, se você trata mal o seu cãozinho de estimação, chega uma hora que ele vai se vingar de você. Eu lembro-me, quando o meu filho tinha aí, já digo quanto, 8, 9 anos, eu tinha um cachorro pastor alemão. Ele um dia inventou de bater no cachorro. E depois que ele bateu no cachorro, não sei se foi com cabo de vassoura ou o quê, o cachorro não gostou mais dele. E um dia, se não fosse socorrido, ele tinha matado meu filho. Ele pegou ele pelo pescoço
que a mandíbula aqui, o couro da mandíbula, chegou a cair para baixo. E um dente... O que foi isso? Cachorro... Ele semeou algo errado no cachorro, do cachorro veio a consequência. E assim é a vida. Deus continua tendo tudo sob controle. E se está existindo coisas erradas, não quer ser participante ou cúmplice das coisas erradas, volte-se, ajuste-se, olhe as coisas da maneira certa. Isso se aplica individualmente, se aplica familiarmente, se aplica para uma gestão de uma pessoa jurídica, se aplica para um governo de uma nação. Então, a única solução para o nosso Brasil... o Brasil, olha como é que está tudo planejado para acabar com o cristianismo. Sim, mas o que o cristianismo fez para ter melhor sorte? O que os cristãos de ultimamente têm feito para preservar o governo de Deus ou para manter os princípios e o governo de Deus sobre a terra? Não tem feito nada. Tem usado da fé, usado do amor, usado das bênçãos para consumo próprio e nada para governo de Deus. Deus tem tudo sob controle, sim. E Deus ainda governa na terra através dos princípios. E aqueles que obedecem os princípios sabem o que é verdade, sabem o que é princípio e segue esses princípios divinos, ele está debaixo da bênção. O que diz o Salmo 91? O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. E aí vem todas aquelas bênçãos. O que habita, o que faz de Deus a sua morada, o que tem Deus fazendo parte da sua casa. Não é o que visita, é o que habita. E nós podemos habitar em Deus, porque Deus é onipresente. Nós podemos trabalhar em Deus, porque Deus é onipresente e tudo pertence a Ele. Tudo que existe foi criado por Ele. Então não fique agora reclamando. Tá? Você pode reclamar achando que estátua é Deus, achando que idolatria é Deus, achando que gurus são deuses, achando que tanta coisa aí espiritualista é Deus. Olha, o inimigo de Deus é travesti. Ele se traveste de anjo para enganar os próprios filhos de Deus. Temos que tomar cuidado. O senhor falando isso, eu me lembrava agora da mitologia grega. Porque na mitologia grega, a maioria dos deuses, eles são representados por algum elemento da natureza, né? E acho que é importante a gente lembrar isso. Deus não é a natureza. A glória de Deus se manifesta através da natureza, mas Deus criou, Ele é o criador da natureza. Então a gente precisa também separar essas coisas. Deus é o criador da natureza, mas Ele não é a natureza, né? Então, olha, a gente precisa... porque a chuva é de Deus, o sol é Deus. Não. As coisas são como o pastor falou agora. Se nós estamos vivendo catástrofes, elas são parte ou respostas a alguma ação que o ser humano teve. Mas eu não fiz e eu estou vivendo isso. Mas seus ancestrais fizeram, né? Então a gente precisa entender que é lei de semeadura. Mas eu quero trazer agora para outro âmbito, que eu acho que é a mesma resposta. Deus tem controle de tudo. Ele tem controle do ser humano. Mas e o livre-arbítrio? Pois é o livre-arbítrio que faz a diferença. O ser humano escolhe se quer acreditar em Deus ou acreditar nos deuses que os próprios homens construíram.
Deus colocou dentro de nós o seu Espírito, que é a nossa consciência. E se você quer conhecer a Deus, ouça a sua consciência, respeite a sua consciência. Tudo que está fora dos padrões, ela vai dar sinal. Ela te dá um aviso que é certo, o que é errado. E tem mais, e ela confirma quando você está certo com a paz. Então, Deus está no controle, sim, desde que a pessoa queira Deus. Deus deixou o ser humano livre. Foi lá no jardim, aquela escolha. Lá os nossos pais, Adão e Eva, escolheram o conhecimento do bem e do mal. Então agora eu, você, nós precisamos ter conhecimento para saber o que é bom e o que é mal. Mas o amor de Deus é tão grande que a nossa consciência consegue identificar. Mas sem uma escolha de ter Deus como parâmetro maior, como Senhor da vida, mesmo que você saiba o que é mal, sem Deus você não se livra dele. Mesmo que você queira o bem e deseje o que é certo, mas sem Deus não consegue alcançar. O assunto é sério. Saiba usar o seu livre-arbítrio, não simplesmente para julgar, mas para ser. Ser uma pessoa do bem, ser uma fonte de solução, ser uma pessoa segura, ser uma pessoa firme, que saiba em quem tem crido e que tenha certeza que Ele é poderoso para cuidar da sua vida. Para onde fugiremos da presença do Senhor? Não importa onde você esteja, não há como fugir da presença do Senhor. Eu creio que Adão também, ele quis fugir, lá no jardim, e Deus chega, onde é que você está, Adão? Deus sabia onde ele estava, não era questão geográfica, né? E eu penso que quando Adão disse não a Deus, quando ele escolheu desobedecer, ele disse, olha Deus, deixa comigo que eu sei como fazer. Deixa comigo que eu resolvo, Eu sei o que eu vou fazer da minha vida. E a gente precisa pensar sobre isso. Como é que você está utilizando esse livre-arbítrio? Deus tem controle de tudo. Deus está sob controle. Não há para onde que a gente possa fugir. Que esta semana seja uma semana de encontros ou de reencontros seus com o seu Deus. Pastor, nossa última palavra, nosso tempo se foi. Pois é. Você é livre. Não procure culpado. Procure solução, mas creia na que Deus lhe propõe. Deus não ilude, mas leve a sério o que Deus fala e pode pôr à prova. A terra irá passar, mas a palavra de Deus não passará. Até a próxima semana. Tchau, gente.